Olá, Dev, tudo bem? Hoje, então, a gente está aqui gravando o nosso primeiro episódio do DevCast, onde a ideia é ser um papo bem descontraído, aí, bem freestyle, com desenvolvedores, pessoal de design, essa galera aí que trabalha com desenvolvimento, tanto web aí, tecnologias, também para a gente falar com a galera do DevOps e entender aí todo esse ecossistema. Hoje, como no nosso primeiro episódio, a gente vai estar entrevistando aqui duas pessoas muito especiais, que é o João Vitor e o Pedro Silva. João, eu acho que tu pode iniciar aí e contar pra galera aí um pouquinho quem tu o que tu faz, onde tu trabalha, pode ser? Beleza, César. Então, como tu falou, né, meu nome é João Victor. Eu moro em Florianópolis faz aí uns 13 anos já, mas eu sou natural de uma cidadezinha pequena aqui do sul de Santa Catarina mesmo, chamada Gravatal. E eu vim para cá para fazer faculdade, né? Então, eu fiz sistemas de informação na UFSC. Então, eu já trabalhei com algumas linguagens de programação, né? Atualmente eu trabalho com Java, mas já trabalhei no passado com Delphi, com C Sharp, com Angular. Já trabalhei também com alguns bancos de dados, como MySQL, como o Oracle, Oracle Database, né? Com SQL Server da Microsoft. E hoje em dia é mais focado com Java, Spring e o banco de dados MongoDB, né? Que é um banco não relacional. João, aí que tu falou, até a gente pode fazer um gancho. Tu Uhum. falou que com Angular, né? E aí depois tu falou de SQL, tu falou agora do Mongo, que é não SQL, tu falou de Java. Então a tua formação foi mais full stack, né? Isso. Tu iniciou, teve um full stack. Na faculdade, né, sistemas de informação, no curso que eu fiz, pelo menos na UFSC, não sei em outras instituições, mas enfim, a gente aprende bastante extenso, né? A gente aprende desde redes até foco bastante grande em programação back-end, vamos dizer assim, não necessariamente back-end, não necessariamente desktop, mas programação, a linguagem escolhida, né, pelo curso, pela instituição foi o Java, então é bem focado na parte de back-end, né? Mas a gente aprende também programação para web, né? Então a gente aprende um pouco de front ali, HTML, CSS, JavaScript, alguns frameworkzinhos ali. Quando eu estava na faculdade, a gente não viu esses grandes frameworks que a gente tem hoje, né, de JavaScript, o Angular, React, Vue. Mas a gente via alguma bibliotecazinha, né, de query, alguma coisa, Play. Mas, enfim, sim, era uma graduação bem full stack, como tu disse, né? Desde até parte de administração, assim, de negócio, questão de produto. A gente via bastante coisa também de usabilidade. Não tinha nada de design, mas tinha uma parte de usabilidade, né? E, enfim, redes, banco de dados, teve muito banco de dados. E a parte de programação em Java também era bem forte, com bastante fundamentos, e a parte prática também bem forte, né? Sabe que na minha graduação também, claro que a gente lá era engenharia, né? Mas a gente focou também muito nessa parte lógica. Uhum. Aí no final tinha aquelas disciplinas optativas, daí a gente viu um pouquinho de front-end e tudo mais. Uhum. Aí que eu até comecei a me apaixonar por front-end, mas isso aí fica aí para um outro episódio, né? E, João, eu vi aqui na tua ficha técnica aqui, né? Que tu tem 31 anos, super novo aí, já teve uma trajetória bem grande. E hoje tu tá na Ambev Tech, isso mesmo? Isso, hoje eu trabalho na Ambev Tech. Anteriormente até trabalhei aqui no SESI, né, que é uma empresa irmã aqui do Senai. Trabalhei 3 anos no Centro de Inovação do SESI, aqui em Floripa, que a gente desenvolvia sistemas para auxiliar na indústria, né, como um todo, principalmente focado para a saúde e segurança do trabalhador. E aí agora faz quase um ano eu tô na Ambev Tech, e aí enquanto no SES eu trabalhava como full stack, né, que foi onde eu trabalhei com Angular, trabalhava com Java, cheguei a mexer um pouquinho em Python, Go, e trabalhava com bancos de dados relacionais, MySQL mais especificamente. Agora eu trabalho bem focado no back-end mesmo, e aí trabalho com Java, Spring e MongoDB. Ah, bacana. Daqui a pouco eu vou querer saber um pouquinho mais ali sobre o teu trabalho na Ambev Tech, né? Mas agora eu também quero passar aqui a palavra pro nosso querido Pedro aqui. Também que, Pedro, eu quero saber um pouquinho aí do teu background, aí onde tu se formou. E, bom, certo. A palavra tá com o senhor. Perfeito, César. Bom, vou me apresentar então. Basicamente, sou formado em análise de sistemas pelo Senai de Santa Catarina, Florianópolis. Também sou aluno trancado da UFSC, em Engenharia Elétrica.
Assim, meu background de trabalho, de carreira, não comecei com tecnologia, trabalhei na área de relacionamentos inicialmente, fiquei acho que 6 anos, basicamente desde os 16 até os 22. Então foi um tempo bem longo assim de carreira, trabalhando numa área nada a ver com tecnologia. Mas na faculdade, ao longo do tempo, eu consegui encontrar um caminho que me interessava muito, que eu gostei muito de mexer com software. Então, foi onde eu consegui a minha primeira oportunidade de estágio, que no estágio em si, eu consegui experimentar 2 know-hows de tecnologias específicos, né? Tanto front quanto back-end. Eu era full stack, então eu tive boas experiências tanto com front e com back. O back até foi uma experiência um pouco... a parte, talvez, que vocês venham a ver durante o dia a dia, porque eu trabalhei com uma tecnologia bem antiga chamada Web2Py, que é uma tecnologia que mistura Python com JavaScript, HTML e CSS. É um MVC bem complexo. Então, é uma tecnologia que já está em desuso, que usava Python 2, bem interessante, antigo, né? é antigo pra caramba, em desuso, inclusive. Então, para mim, a experiência foi bem interessante, que começar o estágio já como full stack, que a gente pega muita coisa de ambos os lados, né? Então... pro meu crescimento pessoal foi muito bom. Para você ter noção, eu fiquei 2 anos como estagiário, né? E daí, depois de estágio, já fui direto para pleno. Já fui de desenvolvedor júnior, que era estagiário, para desenvolvedor pleno. Então, foi um gancho bem alto, assim, de evolução nesses 2 anos. Que bacana. E tu falou ali, tu tá com a faculdade trancada de... Engenharia elétrica. Engenharia elétrica. Tu sabe que eu, de formação, sou engenheiro. E no início, Pedro, eu queria muito trabalhar com hardware. Inclusive, trabalhei dentro da universidade com hardware, né? Só que acabei, depois ali, quando eu te falei, João, quando eu tive aquelas aulas ali no final de front-end, né? Que eu mexi um pouquinho com jQuery também. E a gente entende que o software é muito mais fácil pra gente fazer. Eu preciso disso aqui, né? Sim. Em qualquer lugar que eu esteja, eu posso estar fazendo. Posso até ser um nômade digital, né? E já o hardware, ainda mais no Brasil, a gente tem ali uma dificuldade um pouquinho maior. Mas, assim, ainda tem um amor muito grande pelo hardware. Talvez tu também tenha, né? De a gente poder mexer nos circuitos, fazer algumas coisas e programar para eles também, que é super bacana, né? E aí, Pedro, pela nossa análise aqui, vejo que tu também é super novo, mais novo que o João, 26 anos, 26. Né? 26 aninhos. E tu hoje está trabalhando na Infosys, certo? Isso, exato. Bom, falando um pouco de contexto da Infosys, é uma empresa indiana, tem mais de 300 mil funcionários. A gente trabalha basicamente com consultoria de software de modo global. A Infosys está presente em mais de 40, 50 países, se eu não me engano. Hoje eu atuo para um cliente específico da área de petroquímicos. Infelizmente não posso divulgar, mas basicamente eu desenvolvo um software baseado em JavaScript, Node, Express, no framework, em todas as nossas APIs. Trabalhamos baseado em microserviços e também utilizamos muito a questão da nuvem com a AWS. Então, basicamente, o meu know-how hoje que eu estou trabalhando é esse. Focado em back-end, eu já tive muitas experiências especializado em front-end, já trabalhei como desenvolvedor front-end pleno. Gosto muito de React. Então, nesse ponto, hoje... O que você prefere, Pedro, já que você teve a ideia de ser full stack? Peraí, Pedro, eu preciso fazer essa pergunta. O que você prefere? Eu gosto de perguntar as coisas. Não, tô brincando. É pra ser descontraído, pode perguntar aí. Enquanto responde, eu vou comer uma balinha aqui que o pessoal da produção patrocinou pra gente. Mas dando então um pouco... Já vou responder a minha própria pergunta, então. Nesse sentido, assim, é até uma coisa legal, né? É sempre bom começar, na minha opinião, até o João pode complementar depois, mas eu acho muito legal começar como full stack, porque a pessoa tem a oportunidade de ver um mundo um pouco mais amplo do que um mundo muito fechado, né? Porque se tu é especialista em algo, eu sou especialista front-end, especialista back-end, tu fica com uma visão um pouco fechada do mundo, mas o legal é isso, tu ter a possibilidade de ter vários horizontes. Até mesmo a questão de trabalhar com hardware, por exemplo, né? Eu trabalhei bastante com IoT, eu mexia bastante com componentes, Arduino, Raspberry. Que saudade. Então. Eu mexia bastante. E é uma área muito legal. Para quem nunca não sabe o que é ou nunca mexeu, é interessante ver que você vai ver um outro contexto de mexer com programação também. Interessante também, se o pessoal que está ou nos vendo ou nos ouvindo, né, que a gente vai disponibilizar isso tanto em vídeo, também a pessoa pode ouvir pelo áudio, você pode comprar um Arduino, é uma coisinha baratinha que encontra na internet, e é muito legal para aprender programação, porque tu vai conseguir programar e super visualmente, né, vai acender um LED com Arduino, algo do tipo, isso é muito interessante, né, e aí já começa também a trabalhar a parte lógica, né.
E Pedro, pelo que eu vi aqui, antes da Infosys, você trabalhou na Brai Tecnologia, é isso? Trabalhei na Brai. Fiquei um breve período ali na Brai como desenvolvedor front-end. Aí que eu ia fazer esse gancho, né? Tu trabalhou, então, com o React na Brai, né? Na Brai. Então, tu Na fez verdade, o gancho do full stack ali completo. Isso. Antes da Brai, na Offer Tecnologia, que foi a empresa que eu fiquei a maior parte da minha carreira em desenvolvimento de software, lá eu trabalhei bastante com React e back-end, Fast API e Flask com Python, né? Bacana. Então, ali a maior parte da minha experiência foi lá. E daí, logo quando eu fui pra Brai, eu tava muito feliz com o front-end. Eu queria ficar mais no front-end. Daí, acabou surgindo a oportunidade de eu ir pra Brai, daí eu fui pra lá. E fiquei mexendo somente com o React e com TypeScript no React também. Então, foi uma experiência, assim, muito legal. Que bacana. E, João, tu antes tinha comentado que tu trabalhou no SESI, né? Isso. E lá era também back-end. No SESI era full stack. Até para complementar o que o Pedro falou, eu concordo com ele, eu acho muito legal, não necessariamente começar, né, mas em algum momento ter uma experiência dos dois lados, porque às vezes até não necessariamente trabalhar como full stack, mas trabalhar dos dois lados, né? Sim. Trabalhar como front-end e trabalhar como back-end. Se não for ao mesmo tempo, mas pelo menos em algum momento trabalhar nos dois lados, para tu ter uma visão ampla do todo, mas também para saber o que tu não gosta, né? Sim, exato. Porque é importante experimentar para saber o que gosta, mas para saber o que não gosta também. Então, que tu perguntou, tu se perguntou, né? O que tu prefere, front ou back? Tu sabe o que tu prefere. Às vezes tu gosta dos dois, mas gosta mais de um do que do outro. Ou às vezes tu nem gosta de um, gosta só do outro. Enfim, para descobrir isso só praticando, só experimentando, só testando, né? Então, eu vou fazer um jabazinho aqui. A gente tem aqui no Lab 365 algumas formações, né? Uhum. E é interessante que a gente tem uma que é full stack. Então, a pessoa já sai preparada para o full stack, isso é muito interessante para te entender. Porque por mais que tu vá trabalhar só com front-end, tu vai descobrir que tu gosta só do front-end ou do back-end, tu tem que entender como a outra coisa funciona. Sim. Né? No front-end não adianta tu fazer de qualquer forma se tu não vai conseguir depois integrar com o back-end. E assim, ao contrário também, né? Às vezes, não é tu mesmo que tá fazendo os dois lados, né? Às vezes tu tá fazendo ali o front e o back, full stack e tal, mas às vezes tu tá fazendo só um dos lados e outra pessoa tá fazendo o outro lado. Então a gente acha que é só o código ali, só a programação. Não, eu tô concordando. Eu tô fazendo assim com a cabeça. É que eu sou Chaves. Sim! E às vezes assim, né? Tu tá fazendo os dois lados, tu tá fazendo o full stack ali, o back, o front, mas muitas vezes tu faz um dos lados só, né? Então, tipo assim, hoje eu trabalho só como back-end, o Pedro já trabalhou só como front-end, então tem outra pessoa fazendo o outro lado. Então, é muito importante essa comunicação, né? A gente acha que o importante é só saber programar, só entender da linguagem, lógica de programação, etc. Mas, na verdade, a gente tem que ter muito bem desenvolvido essa habilidade de saber se comunicar com os outros e não só assim, eu sei conversar, comunicação não violenta, etc. Mas também ter essa proatividade de documentar as coisas, né? De, assim, eu fiz de tal forma, né? Ou então, assim, o contrato de integração, né? Entre o front e o back, geralmente é... Não só o documentar, até tu ter um padrão do contrato, né? Para que eles consigam seguir exatamente o mesmo padrão, né? Forçar isso, né? Hoje em dia é muito comum a gente ter APIs REST, né? Então, fazer essa documentação da API para como que o front vai comunicar com o back e conversar antes de fechar esse contrato, né? Conversar com quem está desenvolvendo o front, com quem está desenvolvendo o back, antes de fechar o contrato, antes de bater o martelo ali. Bom, enfim, isso também é muito importante. Nesse ponto também é até interessante, né? Até falando um pouquinho baseado em dados, que, por exemplo, às vezes, dependendo da conversa entre os dois lados, né, entre o front e o back-end, é legal que ambos podem decidir a estrutura de dados que pode ser enviada, né? Já existe um modelo de dados preparado, mas a forma de envio da requisição pode ser alinhada entre os dois. É até uma forma de agilizar o processo, né? Então, como os dois estão trabalhando numa mesma ferramenta que eles estão desenvolvendo naquele momento, eles podem conversar, trocar uma ideia e entender, vamos fazer assim que vai ser mais ágil.
opa, não, vamos conversar de novo aqui, vamos alinhar as ideias. Então, é um caso bem interessante, né? Que hoje, além da gente ter o know-how técnico muito forte, a gente também tem que ter muito bem desenvolvido as soft skills. Então, nesse ponto, assim, né? Comunicação, ela tem que ser muito bem trabalhada. Não é tipo, vou ficar aqui no meu canto só desenvolvendo. Não, tem que trabalhar muito bem. Isso, não existe. E não só a comunicação, né? A resiliência. A resiliência. Porque a tecnologia muda muito rápido. Como até o João ele falou no início, trabalhou com Delphi, tu falou de uma tecnologia lá do Python 2, né? Isso vai trocar. E se tu não for resiliente, entender que na tecnologia vão existir trocas, vão existir evoluções, tu não vai trabalhar em Python 2 pelo resto da tua vida, tu não vai trabalhar na versão X do Java pelo resto da tua vida, né? Tu precisa entender dessa evolução, né? Da tecnologia e se adaptar a isso, né? Então, resiliência, trabalho em equipe, comunicação, como vocês falaram, eu acho, assim, que é bem... muito importante. Inclusive, pelo know-how que eu tenho, assim, as empresas, às vezes, elas preferem contratar um cara que não tá tão bem, assim, na parte técnica, mas que tem uma boa comunicação, que é resiliente, que sabe trabalhar em equipe, que sabe ajudar os outros, né? Tem trabalho em grupo, e aí treinar essa pessoa na parte técnica, né? É muito mais fácil aprender o hard skill, né? Exatamente. Da programação do que aprender o comportamento, vamos dizer assim. Né? Que não é impossível, claro que dá. Eu já mudei muito meu comportamento desde que eu comecei a trabalhar. Mas é um pouco mais difícil, né? Da pessoa internalizar isso, eu acho. Não, e sem contar que a parte comportamental, ela tem que ser em dose homeopática, né? Tem que ser policiando aos poucos e tudo mais. E a parte hard, né? A gente pega aqui o nosso material do curso, a gente senta e aprende. Inclusive, o Pedro falou ali algumas coisas sobre... Tu também falou, né, João? Sobre API, sobre integração, que a galera ainda tá aprendendo, vai começar a ver. Mas é também muito bom consumir esse tipo de material e saber que isso existe, né? Sim. Você vai ver pela frente Sim. sobre integração, sobre o que é uma API e tudo mais. E aí, gente, eu já queria aproveitar até que a gente estava falando sobre API. E aí, João, eu queria te perguntar o porquê do Java. Que, assim, teve uma galera aí que comentou que Java é para fazer aplicação desktop só e fazer aplicativo para Android. É isso mesmo ou tem... Cara, na verdade, o Java, ele roda em tudo, cara. Java roda em micro-ondas, roda em geladeira, roda em tudo. Tá? Eu tinha um Nokia que rodava Java Então, há muito tempo atrás. Na verdade, nas antigas, sim, os aplicativos, o joguinho para celular, Exato. era tudo em Java, né? Java. Tanto o que tu falou, aplicativo para Android também, tu programa. Hoje em dia tem o Kotlin, né? Que é uma versão modificada do Java, assim. Mas, basicamente, o Android, até hoje tu pode fazer, mas antes do surgimento do Kotlin, era em Java, principalmente, que se programava para Android, né? Mas, na verdade, o Java, ele é muito versátil, vamos dizer assim. O Java, tu consegue até desenvolver front-end, né? Vamos botar assim. Não é a experiência mais agradável, mas acabou sendo muito, muito utilizado para fazer o back-end de aplicações web, né? Então, eu hoje trabalho com Java no back-end, no ecossistema de microserviços, tá? Microserviços aí, para quem tá ouvindo assim e ainda não ouviu falar, o que seria? Tá. Microserviços, assim, se a gente pensar numa aplicação, às vezes para a gente entender um conceito, a gente tem que entender o contrário daquele conceito, né? Perfeito. Então, se a gente pensar numa aplicação monolítica, como se chama, né? Que é uma aplicação que todas as funcionalidades, todos os módulos dela estão num mesmo corpo de código, assim, num mesmo conjunto, assim, no mesmo código, vamos dizer, né? No mesmo projeto. Sim. Então, isso seria uma aplicação monolítica, né? E aí, vamos supor, a parte de autenticação, de login, tá ali no mesmo código. A parte, sei lá, um software de estoque, né? Ou de gerenciamento de empresa grande, sei lá, como é que chama? O RP, né? Um RP, que é um software gigantesco que gerencia vários aspectos de uma empresa. E aí ele tem vários e vários módulos ali, e aí ele pode estar tudo num mesmo código, né? Então, se tu for alterar uma coisinha, tu tem que mudar o código inteiro, né? E aí o microserviço surgiu meio que como um contraponto a isso, uma arquitetura diferente, que é o quê? Cada pequeno pedacinho dessa aplicação é um projeto próprio,
né? É um código próprio. Com a sua responsabilidade, né? É uma divisão de responsabilidades daquele monolito gigante. Imagine um conjunto de ferramentas única que foi dividida para tornar ali cada um deles isoladamente. Por exemplo, eu quero trabalhar agora só com um serviço de autenticação. Eu não preciso manter ele ali, eu posso utilizar ele separadamente. Então, o conjunto de microserviços aí realmente foi uma evolução muito grande, né? Nessa parte de construção de APIs. Até porque imagine o seguinte caso, né? Por algum motivo, nosso sistema caiu, algum deles, né? Nosso monolito. A aplicação toda cai. E para quem usa a ferramenta, por exemplo, imagina, sei lá, o Instagram caiu, né? Então, os caras ficam tristes ali, tentando acessar e não conseguem, né? Mas, às vezes, tem algum microserviço ali do Instagram que cai e pra gente, a gente nem percebe. Porque acaba sendo inútil naquele momento, mas a gente está ali acessando os outros microserviços que ainda estão ativos, porque eles estão online ainda. Então, são casos, assim, que ajudam muito. E é aquilo, né, João, como eu estava comentando, tem muita vantagem em relação ao monolito, e também tem algumas desvantagens também, que isso, quando vocês começarem a ver mais como é que funciona internamente, assim, é a manutenção. Porque, assim, manter um software monolito é relativamente mais fácil. Por quê? Porque é um único software que a gente está ali rodando. Mas uma aplicação de microserviços é um pouco complicado, porque às vezes a gente pode trabalhar com um microserviço ou com centenas de microserviços, né? Então, eu vou dar um exemplo até de, não sei se vai dar para falar, mas o Mercado Livre. O Mercado Livre tem mais de 10 mil microserviços rodando em paralelo nas aplicações deles. Então, imagina se esses 10 mil microserviços fossem uma aplicação monolito somente. É pesado. Imagina pesado. um parar para tudo, né? Para tudo. E uma coisa interessante, João, tu estava ali falando do porquê do Java, e aí tu falou sobre o monolito, falou sobre o microserviços, né? Então, tudo isso que tanto tu falou e tanto o Pedro falou, isso consegue ser feito, né? Esse back-end com o Java? Sim, com certeza. O Java, na verdade, ele foi criado para rodar em qualquer dispositivo, qualquer arquitetura, vamos dizer assim, né? Então, ele tem a máquina virtual do Java. Então, primeiro, vamos pensar assim, quando a gente tem algumas linguagens que tu desenvolve o código naquela linguagem, e não é aquele código exatamente que vai comunicar com o processador, né? Ele precisa ser convertido para essa linguagem do processador para rodar no processador. E aí, dependendo do sistema operacional que está rodando aquela linguagem, ela vai gerar um código diferente. Então, várias outras linguagens, tu tem que escrever códigos diferentes dependendo de qual sistema operacional que tu vai rodar o teu programa, né? E o Java surgiu para diminuir esse problema, né? Então, tu escreve um único código, até o slogan do Java no início era escreva uma vez, rode em qualquer lugar, né? Então, tu escreve um código e ele compila esse código para uma linguagem da JVM, e aí a JVM que vai converter para o sistema... JVM é Java Virtual Machine. Né? Isso, é máquina virtual do Java. Isso. Aí a máquina virtual do Java vai converter esse código para o sistema operacional que ela estiver rodando. E aí, assim, o teu código vai ser sempre para a máquina virtual. E aí a máquina virtual do Java é que vai converter, vamos dizer assim, esse código para o sistema operacional que estiver rodando. Então, eu escrevo um código, ele roda no Linux, ele roda no Windows, ele roda no Mac, ele roda na geladeira, ele roda no micro-ondas, ele roda no fogão, ele roda na máquina de lavar, ele roda no carro, ele roda no Android, ele roda, ele roda em tudo. Então, e aí hoje, assim, por causa disso, ela ficou muito, muito, muito famosa quando ela surgiu lá em 95, por aí, e justamente com o surgimento da web, né? Então, estava surgindo ali a web, o JavaScript, inclusive o JavaScript tem esse nome, porque o Java era muito famoso na época, e aí a Netscape, na época, né, queria inserir ali interatividade nas páginas do seu navegador, do Netscape Navigator, né, e aí eles estavam criando essa linguagem, que tinha outro nome internamente, era LiveScript, se eu não me engano, mas aí eles tinham um acordo com a Sun, né, que foi a criadora do Java, para usar o Java dentro do navegador deles e tal, mas eles estavam criando a linguagem deles ao mesmo tempo, e aí eles aproveitaram a fama do Java e aí lançaram a linguagem deles como JavaScript, né? Então, uma linguagem de script parecida com Java, seria mais ou menos essa ideia. E que na prática não é tão parecida assim, não é, né? Na prática é bem diferente. Assim, tem alguma coisinha que lembra, mas é muito diferente o funcionamento, o uso, tudo.
Eles só usaram mesmo como marketing para Exato. a linguagem se popularizar, né? Sabe, João, que o Pedro até estava falando antes, que às vezes ele, quando o pessoal pede dicas, por onde eu começar, ele fala no Java, porque o Java é bem verboso e te força a seguir um certo padrão, né? Que é bem diferente do JavaScript, né? Que a gente falou agora. E então, esse padrão, assim, para quem está começando, ele é bom eles aprenderem esse padrão já com o Java em si? Cara, eu acho muito interessante de se trabalhar com linguagens fortemente tipadas, né, que é o exemplo do Java, e que não é o exemplo do JavaScript. Né? No JavaScript, tu define uma variável e tu guarda qualquer tipo de valor dentro dessa variável. Né? Tu define uma variável, tu guarda um número inteiro. Se na linha seguinte tu quiser guardar um texto, tu guarda. Se na linha seguinte tu guardar um array, um objeto, ele deixa fazer o que tu quiser. E isso pode gerar vários problemas. Se tu não tomar cuidado no trabalhar com isso, pode gerar vários tipos de problema, né? Agora, numa linguagem fortemente tipada como o Java, tu definiu lá a variável. Na hora de definir a variável, tu já diz o que é o tipo, né? Ó, essa variável é do tipo inteiro. Então, tu só vai poder colocar valores inteiros ali naquela variável. Se tu tentar colocar uma string, né, um texto, se tu tentar colocar um objeto, ele já vai reclamar, né? O compilador já não deixa. O compilador já dá erro. Na hora que tu tá escrevendo já, ele já não... Né? Enfim, se tu estiver usando uma IDE, que já faz essa análise sintática em tempo real, ele já vai reclamar, né? Então, eu acho, só para encerrar, eu acho legal isso para a pessoa que está aprendendo, ela ter essa noção, né? De que existem tipos de dados diferentes, etc. E a própria linguagem te controla, vamos dizer assim, cuida para tu não cometer alguns erros, né? Então, eu acho isso muito legal, sim. Ainda mais no âmbito da programação orientada a objeto, né? Tem muita gente ali, até a gente falou nisso do Arduino e tudo mais, que aprende lá o C, que é uma linguagem procedural, que tu só vai fazendo um passo a passo, que nem uma receita de bolo, e quando chega na orientação a objeto para trabalhar muito com web e tudo mais, né? Aí a pessoa pega, né? Uma coisa também que eu queria ver contigo, João, então tu falou aqui que o Java é uma linguagem super fortemente tipada, né? Que já vai te ensinando, na verdade, vocês dois falaram, né? Já vai te ensinando ali a forma certa. A gente já viu que o Java roda até dentro do fogão, né? Ali. Eu quero um exemplo no nosso próximo podcast. Quero que tu traga um fogão e bote aqui. Rodando a aplicação. Tu pode fazer um cafezinho, né? Que o símbolo do Java não é a xicrinha de café, ó. Fechou? E aí que roda no café, né? Então, tu falou que ele roda em tudo que é lugar. Dá para fazer APIs, né, para web. Aí, como vocês explicaram, tanto o monolito e os microserviços. Então, o Java aí é muito utilizado, né? Sim. É uma das linguagens mais utilizadas no mundo até hoje, né? Então, a galera aí que está começando, se for pro Java, vai estar em casa. Não, é tranquilo. Cara, tem muita vaga de emprego para começar, que é importante, né? Tem muita vaga de emprego para Java, assim como tem muita vaga de emprego para diversas outras linguagens, né? Mas se a preocupação é essa, vaga de emprego, aprendendo Java não é um problema, né? Tu vai ter, sim, muita vaga de emprego para Java. Mas aí, no caso, por exemplo, da web, tu usaria o Java com algum framework por cima, né? Sim. Me falaram do Spring. Isso. Tu pode utilizar. O mais utilizado é o Spring, né? O Spring é muito famoso, muito utilizado. Inclusive, dizem até que o Spring meio que salvou o Java, né? De continuar sendo tão relevante até hoje. Porque ele já te facilita muita coisa tanto no dia a dia do desenvolvimento, se tu estiver usando Spring, quanto no setup da tua aplicação no início, né? Quando tu vai configurar no início, com o Spring Boot ali, tu resolve muita coisa muito rápido, já sai muito facilmente, assim, tudo configuradinho, parte de web, parte de segurança, parte de, enfim, um monte de banco de dados, conexão com banco de dados, tudo. Aquilo que tu teria que fazer na mão ali. Que ia ser uma trabalheira, e aí o Spring já resolve muita coisa que a gente chama de plumbing, né, que é tipo a parte de saneamento ali, não é saneamento, mas... É mais uma configuração inicial, né? Tipo, ele já te resolve algumas coisas. Por exemplo, um que é bastante comum no mundo do Node, né, do JavaScript para back-end, é o Express. Mas no Express, por exemplo, você tem que fazer várias configurações até se tornar uma API de produção de fato. De fato, ali, consigo fazer uma API com um arquivo só? Consegue. Mas é aquele arquivo que não tem nada. É só para dizer que executa a API. Mas consegue. Tu consegue fazer algumas coisas. Mas um framework como o Spring Boot, realmente, ele já traz tudo ali
pré-pronto, aquelas configurações iniciais que você já precisa para começar um serviço de verdade. Isso. Não que o Express do mundo ali do Node, do JavaScript, seja ruim, né? São formas diferentes. Não, é. Mas para quem tá aprendendo, eu acho que o Spring é bem bacana Isso. porque ele já te mostra o caminho, né? E sem contar assim, ó, o Express é quase como se fosse um micro framework, né? Um framework extremamente minimalista em relação a features, né? Uhum. É diferente de um Nest, por exemplo, que já vai mais pro caminho do Spring Boot, que já traz um monte de funcionalidades prontas ali. Uhum. São casos de uso diferentes. Mas eu acho que essa parte do JavaScript, do Nest, daí a gente deixa para um outro episódio, até para não confundir a galera. E aí eu queria direcionar, não sei se o João tem mais alguma coisa para fechar do Spring ali. Não, é só essa parte mesmo. Ele faz, eu lembrei, é o encanamento, né? Que é tipo, essa Encanamento. conexão. Piping. Ele faz essa conexão com o banco de dados, então tu não precisa programar uma classe que vai fazer todo esse controle, essa comunicação com o banco de dados. Ele já tem uma coisa pronta, que daí tu só conecta com o banco de dados. Tu vai receber e responder requisições HTTP, né? Ele já tem toda uma parte ali, um pacotinho pronto para ti, para tu fazer tudo isso. Então, ele facilita muito a vida, né? De quem está desenvolvendo Java para a web, né? Então, é bem tranquilo. Bacana, então a gente já aprendeu aí que o Java é super completo, existe há um tempão, roda em tudo que é lugar, é ótimo para quem quer começar, tem framework, né, para te colocar em cima e deixar, né, a coisa mais palpável, mais fácil. E aí, gente, ali a gente estava conversando ali fora, anteriormente aqui, a gente começar a gravar, e o Pedro tava falando até de onde ele trabalha, que o Pedro aqui eu acho que é o mais novo entre nós três, né, e ele tava falando que tem uma galera super nova, que já tá num cargo alto lá na empresa, né, que teve essa subida grande. E, Pedro, eu queria que tu comentasse assim um pouquinho como é que é o dia a dia com essa galera, o que tu vê, a galera se esforça ali, dá aquele, né, como é que se diz, aquele empurrão no início ali para começar a aprender, se esforça um monte e consegue alcançar o objetivo? Sim, consegue. É até uma coisa bem legal, né? Que eu já trabalhei em algumas empresas e algumas delas são um pouco receosas, né? Vamos botar a gente jovem aí para trabalhar num cargo. Mas hoje elas estão mudando um pouco o pensamento nesse sentido, né? Porque com o advento da tecnologia, é muito mais fácil a gente conseguir estudar por vários meios. Então, nesse ponto, assim, o que está dando mais vantagem no trabalho hoje, né? Trabalhar com tecnologia, trabalhar com alguma linguagem de programação. Não necessariamente desenvolvimento de software, mas principalmente pensando no desenvolvimento de software. Então, alguns meus colegas que têm 19, 20 anos, Super assim, novos, né? super novos, já estão em cargo de desenvolvedores plenos. Só conheci um que é sênior com 22. Nossa. Daí não conheci nenhum mais novo que isso, mas 22 para mim é super novo, né? Muito novo. Daí, então, a gente pode ver, assim, o crescimento. Então, assim, são caras que começaram a procurar estágio desde o ensino médio até o início da faculdade, fizeram um curso técnico, estudaram pra caramba, né? E aquilo, são persistentes pra caramba também. E a prática, né, Pedro? Porque E a prática. a programação, eu acho que é meio como andar de bicicleta, né? É. A gente pode sentar aqui e ver um slide sobre física, sobre como se manter equilibrado e tudo mais, né? Um monte de teoria. Mas se tu não pegar a bicicleta e não sair pedalando ela, Nunca vai aprender. tu não vai aprender. Pode saber ser um mestre em como se anda em bicicleta, mas na prática tu não tem. Eu acho não, programação é muito disso, né? Muito disso. Tu pegar o código, faz o teu código, baixa o Java, não conseguiu instalar, tenta de novo, persiste. Pode até começar copiando um código que já tá pronto. Exatamente. Só pra tu sentir, tu escrevendo aquele código, né? E ir brincando com ele, né? Muda um pouquinho aqui, muda um pouquinho ali. Sabe que eu gosto até de falar pro pessoal, quando me perguntam, tem algumas ideias que elas vão te dando várias dicas enquanto for. Eu gosto de pedir pro pessoal desabilitar isso. Ou tirar aqueles plugins de autocomplete. Pra te realmente digitar o código. Porque tu vai, de tanto digitar, tu vai aprendendo e aí não vai acontecer de que, opa, será que aqui esse nome é uma constante assim que faz ou algo do tipo, né? Porque às vezes tu só começa a escrever com e aí ele completa pra ti e aí tu acaba não treinando, né? Isso é... E errar é importante, né? E errar é importante. Errar é muito bom. Eu até tava falando pros alunos uma coisa bem interessante, né? Que normalmente... Só quem é um desenvolvedor muito, muito consciente do que tá fazendo, sabe que ele tem que errar, né? Porque se ele não sabe como é que ele vai errar, pô, sempre é aquele caminho. Pô, se eu não sei errar, como é que eu vou saber acertar? O cara tem que ficar errando até conseguir entender o que ele tá acertando. O errar é uma forma de aprendizado. É uma forma de aprendizado. Programação principalmente, né? Nesse ponto, cara, se os alunos não exercitarem... sempre dá sucesso, né?
Sempre dá sucesso. Imagina quando eles caíram no erro, o que não vai acontecer. Não, vão Não sabe se enlouquecer. virar. Vou enlouquecer, daí como é que eu resolvo esse erro? Vou ter que sempre procurar o sênior. Normalmente, uma coisa que pega muito para os desenvolvedores júniors é que, assim, eles, por incrível que pareça, eles não são tão dependentes de um desenvolvedor sênior. Eles tentam muito mais se virar para tentar trazer uma solução antes de ir para o desenvolvedor sênior. Isso aí é uma evolução muito grande, porque, normalmente, quando uma pessoa tem dificuldade, o que ela faz? Vou falar com o meu chefe ali para me dar a solução, né? Mas hoje nas empresas, o que as empresas querem? Eles querem pessoas que sejam muito proativas. Se eles não estão conseguindo resolver o problema, tentem descobrir uma forma. Óbvio que não vai ficar 2 dias tentando descobrir aquilo, né? Se for um problema muito pertinente, tenta descobrir. Se não conseguir descobrir num período X de tempo, aí troca uma ideia com outra pessoa. Mas normalmente tem que ser muito proativa. Porque se eu ficar sempre no colo do outro e perguntando alguma coisa, tu não vai crescer. E sem contar que tu pode até... Ok, eu tenho esse problema para resolver, eu consegui descobrir, ele não é performático, mas ele funciona. Aí depois tu pode levar pro cara sênior, pro teu chefe, e dizer, olha só, eu fiz isso aqui, funcionou, mas tu consegue me ajudar a deixar ele mais performático e tudo mais? Porque nesse caso, tu já aprendeu, né, a como resolver o problema, tu já mostrou pra pessoa que tu soube procurar e resolver o problema, e ela ainda vai te complementar com, olha só, tu consegue fazer isso aqui que fica melhor. E o aprendizado aí é muito maior, É muito né? maior. E Pedro, até uma coisa interessante que tu falou, eu digo pros alunos, né? Não sei se a galera sabe, mas o Pedro e o João, eles também são docentes aqui no Senai, né? Então eles dão aula aqui no Lab 365, em alguns dos nossos cursos. Eu queria que brevemente aí contasse como é que tá sendo a experiência de vocês e tudo mais, para nós fechar essas dicas de carreira aí. Bom, vamos lá. Bom, basicamente assim, pessoal, eu gosto muito de trocar ideia, né? Eu gosto muito de conversar, sou bem conversador. E para um desenvolvedor isso é importante, né? Então, eu sempre tento ensinar isso bastante para os alunos. Cara, conversa, tira dúvida, não fica com receio de perguntar, porque se numa empresa você não perguntar, pode vir a dar problema no seu desenvolvimento, no seu crescimento, né? É mais rápido. Então, a parte comunicativa é muito importante. E a gente tenta trazer isso para os alunos, tentar que eles entendam como é que funciona, além da parte técnica, passar um pouco da nossa soft skills para eles. Então, acho que isso contribui bastante, César. Eu acho isso muito importante também, porque passar para os alunos, né, não só a parte da programação, mas a parte das soft skills também, né, como o Pedro comentou, de saber o momento de tirar uma dúvida, né? Então, a gente, que tu até comentou, né, é importante tentar resolver aquele problema com o conhecimento que tu já tem, né? Não desistir no primeiro erro que dá. Mas também é importante não ficar um dia inteiro, 2 dias no mesmo problema, né? Eu acho que essa é a maior dica de carreira que a gente pode dar hoje. Né? Porque assim, uma pessoa que nunca vai perguntar, nunca vai pedir ajuda, ela também nunca vai resolver o problema. Nunca vai resolver. Se é um problema que ela realmente não consegue resolver, né? Então assim, beleza, é importante tu tentar, é importante tu se esforçar um pouco, que tu vai conseguir buscar ali, dar um Google, né? Stack Overflow e tal, vai buscando alguma solução para tentar resolver o problema, mas se não tá dando jeito, não perde 2 dias, um dia inteiro, às vezes já é muito, né? Vai para outra, tenta outra solução, tenta outro problema, né? Deixa a cabeça descansar ali, deixa o teu cérebro... às vezes isso tu é tá... importante também. Às vezes tu tá... Importante. Não sei se acontece com vocês, tá? Às vezes eu tô ali desenvolvendo alguma coisa, e aí eu tranco, né? Aí eu brinco até com os alunos, que eu também ali faço parte aqui, também dou aula. Eu brinco com os alunos que eu vou lavar uma louça. Cara, eu tô ali lavando a louça, um negócio totalmente, como se diz... mecânico, assim, e aí eu, cara, dá pra fazer assim. E aí eu volto, faço e funciona, sabe? Então tu dá tomar um banho, tomar um café, né? Dar uma caminhada, né? Deixar a cabeça descansar, né? No final das contas. Deixar a cabeça descansar. Volta mais fresco. Volta mais fresco. Acontece muito comigo. Às vezes eu tô ali desenvolvendo alguma feature e simplesmente assim, a mente apaga. Já cheguei no limite ali daquele dia, daí eu penso, cara, quer saber? Eu vou encerrar por hoje. Amanhã de manhã eu vou voltar com a cabeça melhor. E na maioria das vezes resolvo. Porque, assim, é o que tá te bloqueando, mas naquele momento exato, você não consegue ver o que tá... E na maioria das vezes é uma coisa boba, simples, né? Então... Tu tá com o olhar tão viciado ali que tu não enxerga o que é o problema. Não tá resolvendo, né? Exatamente. Mas, assim, da experiência de dar aula, eu acho muito legal que eu, pelo menos, percebo isso, né? Eu aprendo muito com os alunos. Né? Muito.
Primeiro que para preparar as aulas, tu acaba tem que revisando, revisar, né? estudando muito, então, isso, nossa, é muito enriquecedor, né? E essa troca com os alunos é muito legal, né? Porque às vezes o aluno faz uma pergunta que tu nunca tinha pensado. Nunca tinha pensado. Nunca né? tinha olhado por essa perspectiva. E aí... Não sei se a acontece gente com aprende vocês, muito. mas aconteceu já comigo do aluno perguntar e eu realmente não sabia a resposta. Ah, que sim, com certeza. Porque a gente também, o dev também tem que aprender, além da resiliência, a comunicação, tem que aprender a pesquisar. Tudo muda muito rápido. Uhum. Não sei a resposta, meu amigo, essa eu vou ficar te devendo, vou pesquisar e amanhã eu te trago, né? Às vezes eu faço na hora. E aí, Tipo, vamos aqui junto. Vamos aqui na E a gente na já busca. aprende tanta coisa, né? Isso Uhum. é muito bacana. Ó, eu não sei essa resposta, mas se eu tivesse no trabalho e eu encontrasse uma coisa que eu, tipo isso, que eu não sei fazer, vou aqui na busca, digito como que eu faço tal coisa e a gente aprende junto. Que bacana. É um caso legal, né? Tipo assim, eu, por exemplo, eu sou um pouco do JavaScript. Não vou dizer antigo, né? Mas não tanto com os métodos que saem todos os dias aí no S22, por exemplo. Então eu conheço... O S22 JavaScript, para quem tá nos ouvindo, né? Não faz o escopo, assim, do Java que a gente tá falando, né? Mas a gente tá trazendo esses paralelos para que a galera consiga entender, né? Que as dores das linguagens de programação são meio que globais, né? Até se a gente for falar do Delphi, que a gente brincou ali no início. né? Não. Pior que nesse sentido, assim, imaginem que, sei lá, surgiu um método novo criado pela linguagem, né? Eu não conheço todos os métodos, apesar de eu estudar muito. Então, esses dias eu tava dando uma aula lá com os meninos, e deles me sugeriram um método que eu nunca tinha ouvido falar. Daí, tá, beleza, vamos testar, né? Na hora. Beleza. Foi um aprendizado que eu tive ali junto com eles. Conheci um método ali que normalmente eu faria uma função própria para resolver, né? Imagina. Então, é um dos casos legais. Tipo, eles também têm o conhecimento que eles estão buscando por fora. Eles conseguem se identificar. E eles conseguem trazer isso pra gente também. Porque, no final das contas, ali é uma troca de aprendizado mais pra eles, pra nós, mas, por incrível que pareça, é muito pra gente também. Com Muito certeza. pra gente. Sabe que eu tenho uma mania que eu faço um repositório lá no GitHub e eu faço muitos exemplos. Eu tenho as minhas colinhas, sabe? Então, às vezes, tem que me perguntar de alguma coisa. Até ultimamente eu não ando atualizando. Uhum. Mas eu tenho lá, como fazer um projeto de tal coisa. Daí eu faço um código só com aquilo. Nossa, fiz muito disso, né? Isso é uma forma de tu aprender a anotar. Pô, pega um caderninho, anota ali, isso vai fazer tal coisa, isso vai fazer tal coisa. Né? Tu vai praticando e vai alcançando. Né? Sim. Com certeza. Pessoal, a gente tá chegando aqui ao fim desse nosso primeiro episódio aqui. E aí, a gente sabe que nem todo mundo vive só de trabalho, né? E eu queria saber os hobbies de vocês. A gente mora aqui em Florianópolis, então eu queria saber se vocês surfam, se vocês pegam onda, ou se vocês têm um hobby diferente, fazem stand-up paddle aí, o que anda de bike, qual é o hobby de vocês aí? Conta pra galera aí como é que é a vida do programador fora da tela do computador. Bom, eu posso começar. Eu gosto muito de jogo, né? Eu adoro videogame, adoro. Ultimamente não jogo muito, mas é algo que eu sou muito fã, principalmente jogo de RPG. Adoro jogo de RPG. João, jogo de RPG é feito em Java? A gente fez um curso. A gente fez num curso, né? Olha aí. A batalha final. Batalha final. Escrevi um roteirinho lá. Pra te falar, a Caramba. parte do roteiro tava tão desenvolvida que tinha mais do que as regras de negócio do jogo. Ficou muito massa. Às vezes esse tipo de coisa, né? Até num hobby que a gente curte, a gente até pode ir lá e desenvolver um jogo, né? Então, imagina. Bom, dos meus hobbies, um deles é esse. Eu também gosto bastante... Bastante não, gosto de sair de bike, não é uma coisa que eu mais amo. Gosto muito de natação, amo natação. Um esporte que eu, assim... pratico sempre que eu posso. Aqui em Floripa a gente tem bastante lugar para praticar, então é sempre um lugar legal para conhecer, para praticar. Eu ainda não conheço todas as praias de Floripa, mas um dos meus objetivos nos próximos anos é conhecer todas. Então, é difícil conhecer todas, é tá? difícil pra caramba. Muita, né? E aí, tem umas que só chega de barco. Só chega de barco, E trilha. quando tu conhecer todas, tu vai ir ali pra Camboriú, tu vai pra Garopaba e aí tu vai ter mais coisa pra te conhecer. Mas então seria esse algum dos meus hobbies. João? Então, ao ar livre, assim, né, que o Vamos César falar, comentou. vamos falar sério, que assim que eu fiquei sabendo que tu tá de videogame novo, né? Então Então tu tem ali o mesmo hobby não, do Pedro, eu né? tenho esse do Pedro também. Videogame é uma paixão muito grande na minha vida. E eu gosto muito de jogo de RPG também. Nossa. Gosto de jogos um pouco mais simples também, uns jogos independentes, assim, que é coisas que... Um tipo de ação só que tu faz, né? Não é RPG que tem um monte de coisa pra pensar ao mesmo tempo. Mas, enfim, gosto de filme, de série, livro, quadrinho. Eu tenho muito livro e quadrinho, gosto muito de ler.
E ao ar livre eu gosto também de... Eu não sou muito fã de bike e natação, pra ser bem sincero. Mas eu gosto de jogar futebol. Eu gosto bastante de jogar futebol. Gosto de correr, assim, na rua, né? Na beira-mar aqui, na beira-mar de Floripa. Pro cara dar uma caminhada, uma corrida, assim, com a família, né? Puta, é muito bonito, cara. Coisa muito linda. Dá uma sensação muito gostosa, assim, né? Passear com o cachorro ali na beira do mar é muito agradável. Então, é basicamente isso, cara. Eu acho que tá bem coberto aí. Tá bem coberto, né? Que bacana, então. Agradeço, então, o Pedro, né? Agradeço o João aí por estarem hoje aqui Obrigado pelo convite também. Nesse a nosso gente agradece. podcast. Nós ficamos por aqui, então. Aqui quem vos fala é eu, César, né? Que eu acho que eu tinha esquecido de falar do meu background ali no início, né? Eu acho que sim. Eu acho que Você apresentou, César? Que a galera já me conhece. Já é de casa, né? Já sou de casa. Espero aí encontrar vocês em outras oportunidades. Espero que a gente consiga aí gravar outros episódios, tá? A galera que tá aí nos ouvindo em casa, tenham em mente aí da persistência, né? Peguem essas dicas da persistência, do tu ir lá pro Java, do tu aprender com essa linguagem. Vai estar tudo certo, um passo de cada vez, né? E a gente consegue trilhar aí. E daqui um pouco aí a gente tá programando e encontrando a galera ali na praia e tudo mais, ou andando de bike por aí. Um abraço, pessoal, e até a próxima aí. Um abração. Valeu, pessoal. Valeu. Até mais.